Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a morte. Algo que nos assusta muito é a morte, né? Ultimamente temos acompanhado muitos episódios, né, de pessoas famosas que têm uma projeção na mídia, que têm uma projeção nas redes sociais, que de repente sofrem uma parada cardíaca, de repente é acometido por uma doença incurável e morre, e todos lamentam, todos começam a falar daquela pessoa, dos seus feitos, dos seus prodígios aqui na Terra, do legado que deixou. Ficamos com o coração consternado diante da morte, mas nós precisamos entender melhor a morte, entender a morte no plano de Deus. Veja o que está escrito em Salmo 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque aos olhos do Senhor a morte, que é algo que nos assusta tanto, é tão preciosa. Mas é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque aquele que está se santificando, está nesse processo de volta para o Pai, ele tem um lugar muito especial depois que morre, depois que sai dessa terra física e vai para a eternidade de Deus. Mas aqueles que não querem aceitar a Jesus como seu Salvador e Redentor, que não o reconhece como enviado do Senhor, para nos trazer esta visão, essa nova visão da morte, e continuam cometendo delitos e pecados, essa morte para eles é o lago de fogo, é o juízo eterno. Mas aos olhos do Senhor, a morte é preciosa quando um santo, uma pessoa que está andando nos seus caminhos, morre, deixa esta vida e entra na sua presença. Então nós já vimos aqui que o salário do pecado é a morte. Se você peca, peca e peca e nunca se converte, você vai morrer, porque é este salário que você vai receber pelos seus pecados. E você vai ressurgir em um lugar que não é nada agradável. Mas aqueles que estão procurando se santificar, a Bíblia diz que eles dormem. Eles passam de uma dimensão para outra, eles entram na eternidade de Deus. E o Senhor está lá de braços abertos para receber os seus santos, aqueles que ele viu que aqui na terra o seu caminho foi na busca dessa santidade, na busca do conhecimento de Deus, nos princípios que ele deixou registrado nas Escrituras, numa vida reta, numa vida ética, numa vida que realmente agrada ao Pai. Então a morte é um sinal de igualdade na equação da vida. Diante da morte, todos nós somos iguais. Não existe o rico melhor do que o pobre, não existe o doutor melhor do que o analfabeto, o velho melhor do que a criança, o religioso melhor do que o ateu. Todos estão no mesmo pé de igualdade. Todos estão condenados à morte pelo pecado que habita em nós. Então, esse encontro com a morte é algo inevitável. Nós precisamos começar a pensar, maturar um pouco sobre isso, para não entrarmos naqueles momentos de angústia, de depressão, quando alguém da nossa família morre, parte, nos deixa. Vamos sentir a saudade, a dor por um tempo, mas vamos superar quando temos uma visão nesse sentido da morte, que aos olhos do Senhor ela é preciosa para os seus santos. Então nós sabemos que a morte pode vir de várias maneiras, através de um acidente grave, de uma doença incurável, de uma parada cardíaca. Ela às vezes nos surpreende realmente. Porém, como nós não fomos criados para aceitar a morte, nós nunca nos acostumamos com ela. E todas as vezes que nós vemos algum ente querido que passou por isso, que faleceu,
a nossa alma se enche de dor, se enche de angústia. E às vezes é muito difícil superar esses momentos. Alguns levam menos tempo, outros levam mais tempo. Mas quanto maior você tiver uma visão de Deus sobre a morte, você vai superar de uma forma mais rápida. E você vai prosseguir na sua vida aqui na Terra, cumprindo a sua missão e esperando o seu momento também. Mas uma coisa que nós não podemos perder de vista e que está dentro dessa visão divina é que tragada foi a morte pela vitória. Quem foi que tragou a morte? Nós sabemos que Jesus, na sua caminhada aqui na Terra, ele foi em direção à morte, ele foi em direção à cruz. Mas o que foi que aconteceu com Jesus? Ele permaneceu morto? Não. O Pai o ressuscitou. Então a morte foi tragada pela vitória da ressurreição. E veja o que é que o apóstolo Paulo, que tinha esse entendimento, ele deixou registrado em 1 Coríntios 15, verso 55. Diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? O apóstolo Paulo tinha entendimento de que a morte foi tragada pela vitória. Então ele pergunta à morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E no verso 54 nós lemos: tragada foi a morte pela vitória. Então, o morrer para o cristão não deve ser mais sinal de desespero. O morrer para o cristão deve trazer esse entendimento de que nós estamos deixando este corpo físico, este corpo carnal, para habitar com o Senhor, para penetrar nas regiões celestiais onde está o Senhor, para penetrar neste mundo espiritual que nós, se não andarmos com Jesus, se não buscarmos a Jesus, nós nunca teremos a visão desta outra vida, deste mundo espiritual que existe, que está ao nosso redor, mas os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. Mas quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós vamos começar a enxergar este mundo e a entender que este lugar, ele é incomparavelmente melhor do que este outro lugar que nós ocupamos aqui nesta terra. Então precisamos buscar esta visão espiritual. Nós, como cristãos, não podemos nos limitar a este mundo físico, a esse mundo natural. Nós precisamos entender que em cada vida há um propósito divino, que em cada vida, aqui na Terra, há algo a se fazer, há uma missão a ser cumprida, dada pelo Pai, como Jesus recebeu a sua missão e cumpriu muito bem. Mas não é um lugar para se viver eternamente. Por mais que a medicina trabalhe para aumentar a expectativa de vida, ela nunca vai conseguir perpetuar esta vida física aqui na Terra. Nunca vai conseguir, vou repetir, perpetuar esta vida física aqui na Terra. Então, que possamos ter os olhos abertos para enxergar como o Senhor e dizer e entender, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele vai nos receber com muita alegria. Ele vai nos mostrar um mundo novo, um lugar novo para vivermos eternamente na sua companhia. Essa mensagem eu quero deixar para a sua reflexão, porque é uma mensagem muito importante para a nossa caminhada aqui na Terra. Compartilhe nossas mensagens, divulgue a palavra de Deus e receba a sua recompensa divina, que Ele não nos deixa de recompensar
quando nós trabalhamos para a sua obra. Até outro momento onde nós nos encontraremos.